Além das Escrituras, uma reflexão profunda na Palavra de Deus. O fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Hoje iremos olhar um pouco mais de perto este fruto do Espírito, que aqui é chamado de amabilidade. Também pode ser traduzido como gentileza ou benignidade, e tem a ver com aquele bem-querer que não desiste. Diferente da bondade, que é a ação do bem, a amabilidade relaciona-se ao desejo do bem. Nós vemos então Paulo dizendo: Ode karpos tu pneumatos estin, agape, cará, irene, macrotimia e crestotes. Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência e amabilidade. Esse substantivo grego feminino, krestotes, ele indica excelência moral. Tem a ver com uma bondade do coração. Esta é uma das virtudes assim chamadas relacionais, que diz respeito a como nós lidamos, como nós tratamos as outras pessoas. Também tem a ideia de gentileza, bem, benignidade, amabilidade. É derivado de Christos, que tem como sentido básico a ideia de ser útil, apropriado, aquilo que é melhor, benevolente, fácil, misericordioso, adequado, bom para qualquer uso e também gentio. Paulo está falando da gentileza, aquela forma polida, vamos assim dizer, aquela forma civilizada e educada de nós tratarmos as outras pessoas. Isso aqui tem muito a ver com a ideia de nós como agentes. Se a paciência tem a ver conosco no que diz respeito a sermos pacientes de uma ação, esta ideia de Christotes tem a ver com a nossa postura ativa como agente do bem, como alguém que deseja o bem de outrem. O antônimo de Christotes é a apotomia, que indica um rigor e severidade. Tem a ver com rudeza, tem a ver com a pessoa ser grossa, a pessoa ser indelicada, faltar com gentileza. Isso é a ideia de apotomia. Então é exatamente o contrário disso que é o fruto do Espírito chamado Christotes, a amabilidade ou gentileza, se refere. Há aqui um tom de suavidade no termo, ou seja, é um trato tranquilo, suave, brando, de maneira que a pessoa que é objeto da nossa amabilidade, ela percebe em nós aqueles traços suaves e gentis de alguém que realmente quer o bem desta pessoa, que está se comportando de tal maneira que essa pessoa se sinta confortável em sua presença, não se sinta ameaçada, não se sinta de alguma forma agredida, como que tendo que ficar com um pé atrás em relação a nós. Mas tem a ver exatamente com essa ideia de polidez, mas não uma polidez humanamente produzida, mas algo que vem do espírito, aquela sensibilidade, aquela amabilidade ou meiguice, no sentido positivo dessa palavra, da pessoa em relação a outrem. Christotes, então, é a graça que permeia toda a natureza. E isso aqui é importante ressaltar, que não é algo que a gente vai aprendendo com o tempo. A gente pode desenvolver gradativamente com a ajuda do Espírito Santo e crescer nesta graça.
Mas não é algo que a gente vai conseguir por meio de hábitos, por meio de disciplina. É algo que o Espírito vai infundir em nosso espírito, de maneira que, na medida em que vamos exercitando esta amabilidade, essa gentileza, mais gentis, mais amáveis, mais acessíveis vamos nos tornando, porque o Espírito Santo vai como que suavizando em nós, primeiramente em nós, tudo que é áspero, tudo que é austero. Então, aquele cristão, vamos dizer, com uma feição rude, carregada, muito cri-cri, nós usamos essa expressão, né? Muito pedante, que tem uma atitude de superioridade em relação aos outros, que é muito severo no seu tratar, suas palavras são agressivas, são palavras que colocam as pessoas numa condição de estar em defesa ou em uma postura como se estivesse pronto para receber um ataque a qualquer momento. É exatamente isso que o Espírito vai fazer, é suavizar. Vai tornar aquele indivíduo carrancudo uma pessoa simpática, acessível. Eu costumo dizer que é importante a gente prestar atenção se nós estamos atraindo ou afastando as crianças. Porque quando a gente tem uma postura austera, severa, os primeiros a perceberem isso são as crianças. Os animais também percebem, né? Eles também ficam numa atitude defensiva quando percebem que há uma agressividade, há uma austeridade, há uma atitude severa por parte de alguém. O termo descreve a disposição de uma pessoa e não envolve necessariamente suas ações. Como eu disse, é mais uma atitude, é mais uma disposição de mente e coração para tratar o outro bem, para querer o bem do outro, não para ameaçá-lo, não para constrangê-lo, não para colocá-lo numa posição de defesa. A benignidade ativa, que é a agathocine, que é na lista paulina do fruto do Espírito a virtude seguinte, que é a ideia da bondade, ela sim é ativa. A crestotes, como eu disse, é mais passivo, é algo dentro de nós, que na medida em que o Espírito vai agindo, vai suavizando nossa forma de lidar com as pessoas. O termo tem a característica inofensiva da pomba, sem a prudência da serpente, ou seja, tem essa ideia de que você tem uma atitude até de certa vulnerabilidade. Você não demonstra estar numa posição nem defensiva, nem tampouco agressiva. Então, nesse sentido aí, esse conceito de crestotes e também o agathocine, que é a bondade, a próxima virtude, formam uma espécie de binômio, ou seja, são virtudes correlatas, elas estão sempre juntas, aparecem juntas, então, benignidade e bondade, atribuído comumente nas Escrituras ao próprio Deus. Então veja que quando nós falamos do fruto do Espírito, nós falamos do caráter de Deus sendo desenvolvido em nosso espírito pelo próprio Espírito de Deus. Esse substantivo, então, deriva do adjetivo aí, e dando a ideia de estar adequado e tal, e pressupõe uma adequação plena do objeto ao seu propósito, ou seja, a gente vai lidar de uma maneira mais adequada possível com aquela assertividade em relação às outras pessoas, porque nós queremos primeiramente o seu bem. Já nos aproximamos da pessoa querendo o bem dela, não extrair algo dela, mas querer que o nosso contato, a nossa amizade, a nossa fala produza nela um bem. Por isso a ideia da amabilidade. Se agathos, que indica aquilo que é bom em si, Christos fala daquilo que é bom em relação ao próximo. Então, no grego tem a palavra bom no sentido de bom para si mesmo, e Christotes indica o bom que é o bom para o outro. Então, nesse sentido, em relação ao seu propósito pelo qual existe. Aristóteles, né, ele usa essa palavra Christotes para se referir ao trabalho perfeito, ao trabalho adequado, útil, bem ordenado das abelhas. Então ele tira lá das abelhas esse comportamento que é complementar, que é, vamos assim dizer, visando o bem comum. Então as abelhas trabalham juntas e produzem o melhor para a colmeia. Assim, essa atitude nossa em relação ao outro é para o bem dele, é para o bem de todos. O termo então alude ao que é saudável, de bom sabor,
que é benéfico, bem-sucedido e denota uma boa qualidade de algo como tal. Veja que uma palavra extremamente rica em significados e é usada por Paulo aqui propositalmente para indicar exatamente isso. Falta muitas vezes a gente perceber que é do caráter de Deus querer o bem. Deus tem uma boa disposição a nosso respeito e nós devemos ter em relação às outras pessoas. Lá nos conceitos éticos, principalmente pensando em Aristóteles, ele alude à ideia de decência, dignidade, honestidade, cuididade, que tem a ver com um tratamento justo e também tem a ideia de algo que se opõe a kakos, que é aquilo que é mal, degenerado e prejudicial. Veja, a ideia por trás aqui é: você se aproxima de alguém, dotado você da virtude, do espírito, da amabilidade, você se aproxima desse alguém na intenção de fazer-lhe o bem. A intenção sua é sempre benéfica, nunca maléfica. Você não se aproxima da pessoa para prejudicá-la, mas para ajudá-la, para levá-la a um patamar melhor no que diz respeito ao seu desenvolvimento espiritual, pessoal, em todos os sentidos. Pode servir também o que é de bom caráter e traz consigo a noção de um bom comportamento e integridade. E descreve uma pessoa cujo caráter é excelente, corajoso, confiável, digno, honrado e íntegro. Provérbios 22, 21 diz isso. Às vezes pode também denotar simplicidade e ser usado para descrever alguém que possui um bom coração. E como é bom lidar com pessoas de bom coração, né? Eu prefiro particularmente lidar com pessoas de bom coração, mesmo que essas pessoas não tenham, digamos, um excelente desenvolvimento intelectual ou muitas qualidades e características, dons e talentos. Porque quando a pessoa tem um bom coração, qualquer coisa que ela faça, por mais simples que seja, você percebe que ali tem, como nós lemos anteriormente, algo saboroso, algo saudável, algo benéfico. Então eu prefiro 1000 vezes uma pessoa de bom coração, cuja habilidade seja simplesmente limpar um lugar, colocar cadeiras no seu lugar, do que alguém muito dotado, com muitas capacidades, mas um coração que não é benigno, que não quer o bem do outro. É na Septuaginta que o hebraico tov, que tem a ver com a ideia de bondade, ele muitas vezes vai aparecer junto com Christos, que quer dizer benignidade. São palavras prediletas, mas não são únicas, para expressar a abundância do bem que Deus, na sua fidelidade, demonstra ao seu povo e a todos os homens como criatura dele. O Brown está aqui resumindo a ideia, né? Bondade e benignidade andam sempre juntas. Não basta você fazer o bem, você tem que querer o bem. Então, nesse sentido, uma coisa completa a outra. Não adianta você fazer atos de bondade se do coração não procede a fonte desses atos com base na benignidade. É o querer o bem que justifica o fazer o bem, de maneira que uma coisa completa a outra. O querer o bem, ele vai se expressar na ação do bem, mas a ação do bem não necessariamente procede do querer o bem. Eu posso ajudar uma pessoa no interesse próprio, no interesse meu. E Cristo é exatamente o contrário disso. Eu vou fazer o bem exatamente buscando o bem do outro, nesse sentido, benignidade e bondade como um binômio. Quando usado em referência a Deus, é traduzido como benignidade. Quando usado em referência a nós, é melhor traduzir como amabilidade ou gentileza. Em Gênesis 24, 27, nós temos o seguinte: disse Abraão então, disse o servo de Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade, meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor. Veja, Deus não retirou de Abraão a sua benignidade. Com isso ele está querendo dizer assim, Deus quer o bem de Abraão. E por isso que Deus me guiou no caminho. O ato de Deus guiá-lo, ele entendeu como uma manifestação do querer ou do bem-querer de Deus.
O Salmo 86:5 diz: Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos que te invocam. Esse é o nosso Deus. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. O salmista celebra inúmeras vezes a bondade e a benignidade de Deus. Provérbios nos aconselha: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas a pescoço, escreve na tábua do seu coração. Veja como isso é tão importante, que o pai está aconselhando o seu filho: olha, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ainda em Provérbios, amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O profeta Isaías disse: o trono se firmará em benignidade, falando a respeito do Messias, né? E sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Veja, benignidade e justiça presentes no trono do Messias. Jeremias: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Oséias diz: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e em benignidade e em misericórdias. O Joel diz: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. E Jonas, quando fala do caráter de Deus, ele reconhece: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e te arrependes do mal. Veja que Jonas tinha uma compreensão muito clara do bem-querer de Deus. Esse bem-querer de Deus é compartilhado pelo Espírito e em nós se chama amabilidade. Então se refere a uma disposição, a estrutura da natureza de alguém, a maneira pela qual um homem é organizado moralmente. Um homem com má disposição é um homem cuja estrutura moral inclina para o mal. A disposição do coração vai definir as ações. E as ações, elas serão adequadas ou inadequadas quando julgadas em relação à sua fonte, à disposição interna. Se ela é uma disposição amável, então o ato de bondade se justifica. Você pode, por exemplo, ajudar o seu vizinho na pura intenção de talvez livrar-se de um incômodo que ele representa para você. Ou você pode ajudá-lo simplesmente porque você está movido por amor a ele. Então, se você o faz somente para se livrar de algo que o perturba, você faz isso no interesse próprio. Você exerce amor próprio. Isso não justifica a sua ação não é boa. Mas quando você faz algo movido pela amabilidade, pelo desejo do bem para o outro, então justifica-se o ato que você tiver realizado. Um homem com boa disposição, por outro lado, é aquele cuja estrutura moral o inclina para o bem. Então, essa benignidade de Deus o inclina a fazer o bem, assim como também a nossa amabilidade, a gentileza também nos inclina à prática do bem. Ela é então descritiva da natureza e não de maneiras, né? Não tem necessariamente a ver com os atos, mas descreve a disposição e a natureza interna. Descritivo do solo em suas qualidades químicas e não em relação à sua cor, descritivo de caráter de semente, referindo-se como se fosse um terreno bom. Não da forma da lâmina ou da árvore que dela cresce. Uma pessoa gentil é uma pessoa cuja natureza é tão construída que se desenvolve naturalmente em ação doce e benevolente. Tratar bem aos outros com uma intenção pura, com uma intenção benéfica. O oposto desta amabilidade é a braveza, a rudeza, a grosseria. Uma pessoa gentil é o oposto dessa pessoa rude e grosseira. Dizemos a respeito de uma pessoa que ela tem uma natureza grosseira ou ela tem uma disposição muito rude. E essas pessoas são o oposto moral de tudo que nós falamos até agora. Uma palavra interessante é a palavra gentileza, né?
que é uma influência silenciosa como chama perfumada de uma lâmpada de alabastro. Enche muitos lares de luz, calor e fragrância. É o tapete macio e profundo que, embora difunda uma aparência de amplo conforto, amortece muitos sons. É a cortina que, de formas amadas, afasta ao mesmo tempo o brilho do verão e o vento do inverno. Assim disse o poeta. É o travesseiro sobre o qual a doença repousa a cabeça e esquece metade da sua miséria. É a qual a morte chega num sonho mais sombrio. É consideração. É ternura de sentir, é calor de carinho. É prontidão de simpatia. É amor em todas as suas profundezas e delicadeza. É tudo incluído nessa graça incomparável, a gentileza de Cristo. Quando fala da benignidade de Deus, é ela quem nos conduz ao arrependimento. Deus, que é longânimo e bom, nos conduz ao arrependimento. E Paulo exorta os irmãos de Colossos dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Nós devemos nos revestir destas graças que o Espírito disponibiliza. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Fazendo uma aplicação, você pode dizer a seu respeito que é uma pessoa gentil e amável? Suas motivações para fazer o bem são, de fato, procedentes de uma fonte que nós podemos chamar de excelente, de bondosa, de boa disposição? Você consegue se lembrar de algum ato de rudeza praticado por você recentemente? Com pessoas, com animais? E às vezes o lamentável é que muitas vezes somos rudes exatamente com as pessoas mais próximas. Com esposa, esposo, filhos, com pessoas que são da nossa convivência. Isso não condiz com a nova natureza em Cristo. Sua disposição no trato interpessoal é genuinamente amável? Você realmente ama as pessoas com as quais você se relaciona? Como você se sente quando alguém é tratado com rudeza em sua presença? Você se identifica com a pessoa que está sendo maltratada? Percebe a injustiça? O que você faz? Você tem percebido o agir de Deus em seu coração, tornando uma pessoa mais amável e gentil? Pergunta que devemos sempre fazer é: hoje eu sou mais gentil, amável, eu sou mais com um bom coração do que antes? Isso é evidência do agir de Deus em nós. Oremos. Ó Deus, faz de mim uma pessoa amável e gentil, como amável e gentil é Cristo, teu Filho perfeito. Que eu saiba perdoar mais, suportar com paciência as ofensas e desenvolver um espírito calmo e forte, para não agir e reagir como Jesus não agiria ou reagiria se estivesse em meu lugar. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.